Esqueça todos aqueles supervilões que você conhece. Nenhum deles se compara aos supervilões que podem atacar o seu organismo. E eu não estou falando de superbactérias dessa vez. Estou falando dos retrovírus, que serão o assunto do Olá Ciência de hoje. Você provavelmente já ouviu falar de vírus. Eles são pequenos, uma fração do tamanho de uma bactéria, que por sua vez já é muito menor do que a maioria das células. Mano, sabe de uma coisa? Eu gosto muito de falar de vírus, principalmente porque eles são simplesmente uma proteína envolvendo material genético. São extremamente simples. Lucas, então é por isso que eles não são considerados seres vivos por muitos cientistas. Então, mano, o fato dos vírus não serem considerados seres vivos não tem a ver com sua estrutura, mas sim com o modo de replicação. Os vírus, eles dependem da maquinaria celular para se multiplicarem, o que não ocorre com outros organismos que conseguem nascer, crescer, se reproduzir e morrer, sem precisar dessa maquinaria de outra célula hospedeira. Cada vírus infecta um determinado tipo de célula. Uma vez que o vírus encontrou a célula que ele reconhece, receptores da célula vão se ligar a receptores do vírus e o vírus vai ser atraído para essa célula. Então ele vai liberar o seu material genético lá dentro e esse material genético vai ser replicado e produzir proteínas do vírus usando toda a maquinaria celular. Ao invés de produzir proteínas apenas para a célula passa a produzir proteínas para o vírus. E isso faz com que produzam partículas virais que podem chegar até explodir a célula. Ou então esses vírus podem escapar e infectar as células vizinhas. Os vírus podem fazer esse processo de multiplicação de forma muito rápida, o que acaba levando à doença. Só que o nosso corpo é extremamente adaptado a produzir uma resposta imune específica contra o vírus e acaba eliminando as partículas virais em algumas semanas. O nosso sistema imune, então, cria uma memória imunológica que consegue reconhecer o vírus se ele entrar em contato com o corpo de novo e atacá-lo rapidamente. É por isso que você não pega catapora ou cachumba mais de uma vez na vida, por exemplo. Os vírus que estamos acostumados até podem causar doenças de certa gravidade em pessoas que estão com baixa imunidade ou quando o vírus realmente causa uma doença mais séria, como o vírus da hepatite B, por exemplo. Só que os retrovírus, eles fazem esses vírus que estamos acostumados parecerem bebês quando se trata de periculosidade. Os retrovírus têm sua fama de supervilões, principalmente devido a uma enzima chamada transcriptase reversa. Os retrovírus eles não possuem DNA como material genético, e sim RNA, e é essa enzima que transforma o RNA em DNA dentro da célula, e esse DNA produzido, ele se integra ao material genético da própria célula. Nossa, Lucas. Então a célula acha que o DNA viral é parte dela e acaba produzindo proteínas do vírus. É isso mesmo, mano. Depois que o DNA retroviral se integra ao DNA da célula do hospedeiro, ele pode permanecer lá por anos. Ou então ele pode se reativar, levando à multiplicação do vírus e reativação da doença. E pior, a cada novo ciclo de multiplicação do vírus, essa enzima transcriptase reversa vai transformando RNA em DNA, e isso é um processo sujeito a muitos erros que podem gerar mutações. E esses erros não ocorrem com muita frequência em vírus que não são retrovírus, como os vírus de DNA. Essa velocidade de multiplicação, somada a um grande número de mutações geradas nesse processo e também a integração do DNA retroviral ao DNA do hospedeiro, fazem com que os retrovírus sejam muito difíceis de ser combatidos pelo nosso sistema imune. Um bom exemplo disso é o vírus HIV. Ele é um retrovírus que reconhece as células TCD4 do nosso sistema imune. Ele entra na célula, faz todo aquele processo que a gente já explicou e no final acaba destruindo as células do sistema imune, levando a uma baixa de imunidade, AIDS e pode aumentar as chances de se ter doenças oportunistas, que podem levar à morte. Felizmente, já existem tratamentos para o HIV e outros retrovírus. Eles focam principalmente em inibir aquela enzima, a transcriptase reversa, para que o vírus não consiga se multiplicar, ou então impedir com que o vírus entre na célula. São drogas que se ligam no vírus e impedem com que ele reconheça a célula que ele tem que infectar. Só que esses tratamentos eles nunca curam a doença. Eles até conseguem controlar a carga viral e os sintomas. Só que uma vez que o vírus integrou no DNA da célula hospedeira, é muito difícil ou quase impossível de remover esse DNA viral da célula. Porque para tirarmos esse DNA viral dali, a gente precisa destruir o DNA da célula. Então praticamente qualquer tratamento que se imaginar nessa área vai acabar destruindo a célula e levando à morte da pessoa junto com o vírus. Veja bem, os vírus são os organismos com as estruturas mais simples que conhecemos. Porém, essa questão da integração do DNA viral ao DNA da célula do hospedeiro é tão importante e é um mecanismo tão antigo que pode ter influenciado a evolução humana.
Pesquisas mostram que nosso genoma atual tem 1 a 8% de genoma de retrovírus, ou seja, esses retrovírus infectaram os nossos antepassados, integraram o seu DNA ao DNA deles e esse DNA foi sendo passado de geração em geração até chegar no DNA das pessoas que conhecemos hoje. Mais ainda, já que eles se integram tão facilmente ao genoma, eles podem ser modificados geneticamente para tratar doenças. Em outras palavras, eles podem entregar o DNA ou um gene correto em um local que está com uma mutação ou um problema, como por exemplo o que acontece em cânceres ou na anemia falciforme, que é uma doença genética. Enfim, hoje você aprendeu que o Lord Voldemort é apenas um supervilão fictício, que os vilões da vida real são bem mais perigosos e pior, são invisíveis, mas as pequenas coisas podem ser usadas ao nosso favor, nesse caso para tratar doenças. Então esse foi o Olá Ciência de hoje, muito obrigado, inscreva-se no canal, clica no like aqui embaixo que ajuda muito na divulgação. Um grande abraço e valeu!